Na verdade, desde que eu sou adventista do sétimo dia, há 23 anos, eu nunca me firmei nessa questão da Trindade. Sempre foi algo como não resolvido na minha vida. Mas, como você está ali com os irmãos, você está trabalhando na obra, eu fui obreiro, né? E trabalhando em rádio, né? Tudo ligado à obra adventista, de maneira que era uma coisa que a gente não pesquisava, não entrava. Mas, um certo dia, eu comecei a pensar mais nesse assunto. Eu falei, puxa, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada com relação a essa doutrina. Mas eu também não sabia por onde começar, nem como buscar. E como a gente tinha acesso à internet, eu comecei a buscar na internet, estudar alguma coisa. Mas ficou para mim mesmo. Eu não quis tomar nenhuma decisão, eu não tinha ainda bases, não é? Clareza no assunto. Então, o tempo foi correndo. De 5 anos para cá, a gente fez, para fazer 6 anos, a gente fez um pacto com Deus, de só servir a Deus e não servir ao homem. Então a gente estava mantendo um ministério dentro da igreja adventista, mas não ligado à organização. Um ministério que a gente chama independente da organização, não é? Mas dentro da organização. Os irmãos sabem que esses ministérios leigos, né? Que muitos irmãos pregam e vendendo meu material, CDs, DVD, falando sobre saúde. E muitas igrejas já tinham fechado a porta para mim. Alguns pastores mesmo me proibiram, não diretamente a mim, mas aos seus anciãos, de que me recebessem em suas igrejas. Porque as minhas mensagens de saúde e de reforma eram muito contundentes. E eles não queriam que os irmãos aceitassem, porque eu estava causando certo ribuliço dentro da igreja, não é? E eles não queriam isso. Mas aqueles irmãos sinceros sempre queriam. Eu me lembro de uma mensagem que eu preguei, que eu dizia assim: Senhor, que venha a perseguição para acordar o teu povo, que o teu povo está dormindo. Só com a perseguição ele vai acordar. Mas que venha primeiro por mim, que comece por mim. Ele estava naquela busca de oração, de jejum, de entrega, e buscando sempre. Então, um certo dia, o irmão Carlos Roberto, querido irmão de longas datas, falou assim para mim: Alegre, com relação a essa questão da Trindade. Eu falei: Carlos, eu não creio na Trindade. E ele também: nós também não creio, mas nós estávamos sem base. Isso faz uns 3 anos, mais ou menos. E ficou naquela, crê, não crê. Então todo hino que cantava trinitariano na igreja, eu não cantava. Eles cantavam e eu ficava em silêncio. E olha que todo sábado, praticamente, eu pregava. Não tinha um sábado que eu não pregasse. Se eu não pregasse de manhã, pelo menos à tarde, estava pregando nas igrejas. E fazendo vigílias e semanas de oração. Mas sempre quando caía aqueles hinos trinitarianos, eu não cantava. Todo mundo cantando, eu cabeça baixa, orando. Eu não posso compactuar com isso. Mas ainda não estava definido, né? Ainda não estava com bases sólidas nessa crença de que não existe a Trindade. Então, um dia eu falei com o Carlos: eu vou fazer um teste com Deus, Carlos. E eu peguei 7 papelinhos, eu cortei os papéis, todos do mesmo tamanho, do mesmo formato, e escrevi em 6 Trindade e um deixei em branco. Eu falei: o que cair, aí sim, Deus vai mostrar para mim que se existe ou não a Trindade. Então, o que os irmãos acham? Qual o papel que eu peguei? O branco. Quando eu peguei o papel, ansioso, olhos fechados ainda, tá? Não foi olho aberto, não. Peguei o papel e abri em branco. Eu falei: então, Senhor, quer dizer que não existe Trindade. Quer dizer que essa doutrina está errada. Liguei para o Carlos: Carlos, rapaz, eu fiz um teste com Deus aqui e não tem Trindade não. Só que nós ficamos, ele para lá, eu para cá, a gente não mais entrou nesse assunto. Então, recentemente, isso foi depois do carnaval, o irmão Alonso,
me convidou para que nós estivéssemos juntos para meditar, estudar a palavra de Deus, o Espírito de Profecia e orar. Então foi até o sítio do irmão Alonso e lá nós ficamos 4 dias em oração e jejum. E eu falei, Senhor, eu quero toda a verdade. Eu quero que o Senhor me mostre toda a verdade. E Carlos havia me convidado para ir nesse mesmo período uma programação que os históricos estavam realizando em Guarapari. Eu falei, não, vai para lá, não, vai ser bom, Chalé. Eu passo aí para te levar. Eu descartei o Carlos. Mas ele foi. Só que ele voltou. Quando ele voltou dessa programação, chegou lá em casa com um livro e vários DVDs. Olha aí, Chalé. Né? Aquele livro com vários DVDs. Eu peguei o livro, já comecei a ler um livro sobre a filiação de Cristo. Não é? Aí eu falei assim, aí eu escrevi no livro, heresia. Já joguei para lá o livro. Mas eu fiquei, puxa vida, Senhor, eu pedi que o Senhor me desse toda a verdade. Será que não é verdade vindo para mim, eu estou rejeitando? Entrei em grande luta com Deus. Aí eu peguei o DVD. E o primeiro. Então eu vi o primeiro DVD. Aí eu gostei já de cara do tema. O Alfa e o Ômega. Porque eu já tinha estudado sobre o Alfa da heresia, mas não com toda a profundidade que estaria sendo mostrado naquele DVD. Então quando eu vi o Nader Mansur mostrando que era o Alfa, porque para entender o Ômega precisamos compreender o que foi o Alfa. Então quando eu compreendi o Alfa e o Nader veio mostrando o Ômega, eu falei, é isso mesmo, Senhor. Chorei como uma criança, falei, é isso mesmo, essa é a verdade. Me ajoelhei e clamei a Deus, falei, Senhor, essa é a verdade. Eu agora creio nessa verdade, estou firmado, nada me tira dessa verdade. Amém, irmãos? Glória ao nosso Pai eterno por isso. Então, eu falei, agora o segundo DVD me interessou, ecumenismo, irmão Silas, mostrando o ecumenismo. Mas mostrando, e eu pegando passo a passo, item por item que ele falava, mostrando os livros, mostrando as mudanças, eu falei, não tem dúvida, Senhor, é isso mesmo. A minha grande luta era, como é que posso deixar a igreja de Deus? Porque eu defendia a igreja adventista do sétimo dia, a denominação, como a menina dos olhos de Deus. E agora, como deixar? Eu que pregava isso nos púlpitos para tantos e tantos e tantos, como deixar? Foi a grande luta. Mas aí eu comecei a estudar a questão da igreja. E vi que Deus estava me chamando, dizendo, não, filho, esta igreja, esta denominação, infelizmente, apostatou. Quando colocaram o outro no trono, quando colocaram para dentro das suas doutrinas uma doutrina espúria e falsa, então Deus já não estava mais ali. Eu falei, então, Senhor, eu vou agora seguir a verdade, doa em quem doeu, pedir perseguição que venha logo a mim. Então você já sabe o que acontece, né? Teria muito o que falar, mas eu acho que o importante é isso, é entender o que Deus faz, como Ele trabalha, usando as pessoas, não é? Ele usou o Carlos para isso, e aí eu encontrei depois o irmão Wagner, e nós estamos juntos, estudando cada dia mais, compreendendo, e graças ao nosso bom Pai, produzindo material, produzindo DVDs desta verdade sólida, alicerçada na Bíblia e no Espírito de profecia. Porque são as duas fontes que eu prezo, que eu estimo, que eu creio, que não abro mão. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e o Espírito de profecia. A luz menor que guia a maior. Crendo na serva de Deus, uma profetisa do Senhor. Então tudo isso veio para realmente me abrir os olhos e o coração. E hoje eu sou um homem feliz porque eu estou em toda a verdade. Eu sempre fico perguntando, Senhor, teria o Senhor mais algo a nos falar? Né? E Deus está sempre mostrando, com humildade de coração. Com humildade. Então, eu peço, né, aos meus irmãos que estão vendo esse testemunho, que possam tomar também a sua decisão. Esta é a verdade. Vai doer? Vai. Pode sangrar? Pode.
Pode vir perseguição, que venha, quantas vierem. Eu estou vivo para Cristo, mas morto para o mundo. O resto